Olá a todos. No episódio anterior já vos dizia que não sabia se ri ou chorasse, fruto de tanto objeto para o agradecer ou anunciar como aquisição para o museu, e isto porque já há alguns meses que não lançava nenhum vídeo deste tipo. Decidi por isso fazer alguns episódios especiais para tentar recuperar esse tempo, detalhando as coisas ao máximo para as pessoas apenas se focarem no que lhes interessar. Eu acho que é tudo bastante interessante. Presumo que se seguem esta página também acharão que a maioria terá bastante interesse. De qualquer maneira, claro, deixo ao vosso critério o que é que querem ver ou não. Na descrição do vídeo terão informação do que é que está em cada um. Muito obrigado pelo vosso tempo e até ao próximo episódio. O Carlos Maia Nogueira, da Landry, tem-nos apoiado e tem-nos contado diversas histórias. E numa das últimas vezes que falámos, voltou a enviar então mais uns quilos de informação e que tinham aqui algumas coisas engraçadas, nem todas relacionadas, obviamente, apenas com Spectrum, mas eu vou aqui mostrar algumas coisas. Bem, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um livro da Conquista do Espaço, assinado por Eurico da Fonseca, portanto um nome bastante conhecido e do qual, também muito ligado à história da computação, e do qual o espólio, ou parte do espólio, foi adquirido por André Luna Leão, e que está na base do trabalho do planeta Sinclair. E portanto aqui este era um dos artigos. Depois o manual da SP1000, da Seikoshi SP1000, para quem não souber ou para quem ainda não foi ao museu, a Seikoshi SP1000 é a impressora que depois foi remarcada e deu origem à Timex Printer 2080. E portanto que é uma impressora de 9 agulhas, papel A4 contínuo, contínuo ou não, mas e portanto nós temos no museu as duas, que era a 2080, que não é nada fácil de encontrar e que eu tenho a sorte de ter desde a minha adolescência, porque o meu tio deu-me, e eu lembro-me que nem a usei ligado ao Spectrum, mas quando fui para a universidade em Coimbra levei-a comigo e usava para imprimir listagens de código, quando vivia então em Coimbra e estava na universidade, portanto em 96 para a frente, foi quando eu usei a impressora, e portanto agora está no museu. Sabendo que era uma Seikoshi SP1000 AS, se eu não me engano, ou 1000A ou AS, não tenho a certeza, não descansei enquanto não encontrei. Aqui há tempos, eu devo ter falado nisto na altura, mas portanto um outro amigo, Luís Dias, fez, portanto tinha um conjunto de impressoras destas, vários modelos que me interessavam, e uma delas era esta, e portanto eu tenho as duas lá em exposição. Agora tenho o manual, apesar de ser fotocópia, mas portanto tenho o manual desta impressora que o Carlos Maia Nogueira nos doou. Da 2080 eu tenho o original. Depois um manual do Supercalc, um manual traduzido para português, com aquelas capas copiadas dos manuais oficiais da Sinclair, com o carimbozinho atrás da Landry, mas neste caso é o manual então do Supercalc, o que é uma folha de cálculo, e portanto estes manuais que a Landry nos habituou a traduzir, normalmente com uma mensagem de abertura sempre muito pertinente. Eu não me esqueço nunca que isto é o princípio da computação para a maioria das pessoas, e portanto era preciso educar as pessoas, era preciso explicar-lhes para que é que serviam. Portanto, o próprio título, Supercalc, Introdução, o que é uma folha de cálculo? E portanto essa é a primeira coisa, é explicar às pessoas o que é uma folha de cálculo, e que hoje em dia todos usamos com o Excel, mas portanto aqui está o manual do Supercalc. Aqui uma pasta que diz RAM Top, e depois diz, marcado a caneta, revistas, prospeção. Ou seja, recortes de revistas, recortes de documentação que certamente a equipa da Landry usava na preparação das suas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi uns papéis datilografados sobre o New Brain. E eu sei que o Carlos vendeu bastantes New Brains. Tenho ideia dele me ter dito também da utilização dos mesmos
uma senhora ligada à Marinha que fez código e, portanto, coisas que eram usadas com New Brains. O New Brain também está documentado que foram muito utilizados por um ministério em Angola, portanto também é uma coisa interessante tentar perceber melhor. Mas, portanto, aqui está então uma espécie de um manual do New Brain, depois tem aqui umas partes fotocopiadas e, portanto, são coisas que agora iremos analisar com mais calma. Aqui um conjunto de documentação sobre algo que se chama o Sistema de Controlo de Energia do ZX, o cerco, em português, documentação do jogo, com código BASIC. Aqui uma cópia de uma revista de 83, de Electronics and Computing, Use Your ZX81 to Control the Central Heating. Portanto, a utilização do ZX81, com que eu, por exemplo, falei sobre estas coisas com o Will Woodvine recentemente no vídeo que fizemos dos 40 anos do ZX81 em UK. Portanto, aqui é sobre a implementação de um sistema para controlar o aquecimento. É engraçado porque a pessoa, não sei se o próprio Carlos, imagino que sim, anotou aqui, traduzia e anotava os esquemas todos, portanto, aqui à mão, em caneta e em português. Depois com o código também em BASIC. Depois, uma coisa sobre as leis de Kepler, o Earth Defense, um jogo para o Spectrum 16K, quadrado mágico, sistema de arquivo, desenvolvedor de gráficos do Spectrum, biorritmos, 2 aspectos de codificação, traduzindo, a passagem, melhorando o manual, ZX-Man, Pac-Man, uma vida de cão pastor. Pronto, portanto, documentação relacionada com coisas do Spectrum, expansões e também aqui um bocadinho do New Brain. E quando digo Spectrum, estou a pensar Spectrum ZX81. Mas já mais. Temos aqui algumas coisas que eu achei também muito engraçadas. E vou destacar estas. Uma revista de radioamadorismo das Festas da Rainha Santa de Coimbra, julho de 1964. Portanto, muitas das coisas que aqui vinham era sobre radioamadorismo e eletrónica. Aqui é engraçado por ser Coimbra, para mim, e falam muito ver se encontro o nome, o Gangue de Coimbra. Eu não sou radioamador, mas obviamente sei que algumas das pessoas que nos acompanham são ou foram. Aliás, há aqui outra curiosidade muito gira, é que eu ainda não fui à procura de quem é esta pessoa, mas isto termina dizendo: o colega CT1HX não pode o Gangue de Coimbra deixar de manifestar o seu agradecimento sincero ao colega Henrique Pessoa, CT1HX, portanto o código dele, de Cantanhede, que desde a primeira hora colaborou entusiasticamente com os amadores desta cidade, cabendo-lhe por isso grande quinhão no bom êxito da iniciativa. Que nos perdoa o Henrique Pessoa esta referência, mas ficaríamos de mal com a consciência se aqui não a fizéssemos. Ou seja, esta revista foi tornada possível por uma pessoa de Cantanhede, um Henrique Pessoa, que eu ainda irei tentar esclarecer quem é, pode ser até alguém que conheça, mas portanto fica aqui, portanto temos um exemplar, apesar de não ter a ver com Spectrum, mas tem obviamente a ver com estas componentes da eletrónica. Revista Técnica Portuguesa de Eletricidade, caderno técnico número 6, 1960. Tabela de livros técnicos da Eurorádio de 1974. Um livro da coleção Tempos Livres, Programar Aventuras no seu computador, que já temos no espólio. Um livro das coleções, portanto nós tivemos a sorte de adquirir em condições muito especiais, mas portanto livros destas coleções com este aspecto aqui, que se venderam também em Portugal. Aliás, este também estava à venda por 290 escudos, portanto €1 e pouquinho, €1, não chega a €1,5. E portanto este livro eu penso que já possuímos, mas portanto fica aqui também a doação. E depois uma coisa que eu achei giríssimo, um teste de uma prova de Rádio Escola de Lisboa, exame número 1, do Carlos Manuel Maia Nogueira, número de aluno, a morada, 1962. É um teste com perguntas de escolha múltipla ou para dizer o valor das resistências e tudo isso.
O Carlos não fica bem envergonhado, teve uma classificação boa, teve bom, e portanto achei engraçado no meio desta documentação vive também coisas portanto, da sua formação na área aqui de eletrónica e radioamadorismo, neste caso a rádio escola, que eu não sei o que era, sou sincero, mas portanto vou também guardar naturalmente isto. Depois, tudo o resto são vários e vários exemplares das seleções de rádio, portanto são coisas anteriores aos temas dos Spectrums e isso, mas fazem parte do percurso das pessoas que depois também de alguma forma desempenharam um papel decisivo na história do Spectrum em Portugal e portanto por esse motivo naturalmente temos todo o gosto em tentar ir preservando estes materiais. Muito obrigado, Carlos. Recentemente houve uma reedição de alguns livros, concretamente pelo menos deste houve, do Spectrum Machine Language for the Absolute Beginner, editado por William Tang da Melbourne House. Eu, sempre possível, gosto de procurar as coisas da época. E portanto não tinha o livro e em vez de comprar a reedição, que muita gente o fez, fui à procura do original e consegui encontrar um exemplar em bastante bom estado. Não quer dizer que depois não tente adquirir o outro mais para a frente, mas portanto para mim era mais importante ter este e concretamente queria agora também tentar arranjar mais livros da Melbourne. Eu tenho-me focado quase sempre em livros portugueses, por uma questão de foco, mas já há alguns livros ingleses que acho que são na realidade referências e portanto estes são alguns deles e portanto tenho todo o gosto em apresentar-vos mais esta aquisição para o museu. Aqui temos um livro e um conjunto de revistas. O livro O Computador na Disneylândia, Jogos e Programas Emocionantes com e sem computador, da Verbo, Programas adaptados ao Spectrum. Eu não conhecia este livro. Aqui os nossos amigos a dizer, sabe como funciona um computador? Gostaria de fazer uma surpresa aos seus amigos apresentando-lhes jogos feitos por si. Se tem ou não computador, as personagens favoritas de Disney que aparecem neste livro proporcionar-lhe-ão horas de cultura e recreio através de jogos, anedotas, puzzles, passatempos, etc. Todos os programas deste livro estão adaptados ao ZX Spectrum. Eu adquiri este livro, ele está bastante, digamos, maltratado, portanto a criança que o possuía pegou numa caneta e nos lápis e naturalmente meteu-lhe a sua parte artística. Faz parte e portanto de qualquer maneira é um livro que eu não conhecia, obviamente também a juntar o mundo da Disney, aliás as revistas, os patinhas como eu chamava, e tenho muitos em casa e tenho muitos para ir ver o que é que encontro lá. Traziam publicidade também a computadores Spectrum, concursos e tudo mais. O Vasco Gonçalves é uma das pessoas que tem recolhido esse tipo de artigos e portanto eu tenho isso pendente de ir fazer quando for à casa dos meus pais. De qualquer maneira, portanto, como gostava muito do universo Patinhas e apareceu este livro. Este livro apareceu num lote que esteve à venda no OLX. Eu não comprei o lote. Penso que quem o comprou até foi uma pessoa minha conhecida e que tinha lá um folheto do FDD da Timex que eu não conhecia, portanto já tenho uma cópia digital. Mas portanto quem comprou o lote não quis tudo o que lá estava e portanto eu comprei a revista, desculpem, o livro e um conjunto de revistas. As revistas são a Popular Computing Weekly, portanto uma revista estilo jornal, mais inglesa, janeiro de 83, 6 de janeiro, 13 de janeiro, portanto estamos a falar de uma coisa semanal. Volume 2, número 1, volume 2, número 2, volume 2, número 7, portanto não está completo. Volume 1, 36, de dezembro de 82. Dezembro de 82 também, setembro de 83. Pronto, um conjunto de exemplares com artigos de tecnologia. É uma das revistas que eu conhecia de nome. Aqui na capa logo Sinclair Critical of BMMG Stance. A Thatcher IT, The Race We Must Not Lose. Ace Comes Up. Olha o Forte, do Jupiter Ace. Estão aqui a falar do Jupiter Ace, criado por ex-funcionários da Sinclair.
Spectrum to go on sale in US. Timex Sinclair 1000 already selling in US. First quarter de 83. Começarem a vender. Portanto, aqui toca também na Timex. BBC Buggy takes to the floor. Dragon Sleeps a Disc. Spectrum sales top 200,000. Portanto, Electron, olha, e o Acorn Electron também a ser lançado finalmente. Isto é de setembro de 83. Que era uma versão mais simplificada também de algumas coisas para concorrer com o Spectrum. Lançado pela Acorn. Portanto, mais um conjunto de revistas que vão para o museu. Penso que não tínhamos nenhuma da Popular Computing Weekly. Não. Portanto, foi um prazer incorporar isto no museu. Já falámos no passado do Sr. José Melícias. O Sr. José Melícias visitou o museu e entregou alguns objetos, principalmente revistas input que eu anunciei previamente. Depois voltou a entrar em contacto a dizer que tinha encontrado mais algumas coisas. O Sr. José Melícias é daqui da zona de Coimbra e portanto, entregou-nos mais um exemplar da revista Input e, curiosamente, diz que é o último, portanto, assim conseguimos ter a certeza. Portanto, curso prático 75, programação de computadores. Com este fascículo termina a coleção de input já nas bancas da capa para encadernar o volume 5. Portanto, parece-me que são 75 fascículos e, portanto, ficamos com essa informação também e depois podemos tentar concluir essa coleção. Estes objetos já estão comigo há bastante tempo. Eu penso que, portanto, que estes livros também vieram do Sr. José Melícias. E que são livros então da coleção Microaventura, que incluem programas para o seu microcomputador, Nova Cultural, os controladores de mentes, Caçada Selvagem, Armadilha do Tempo e o Jogo de $1 milhão. Eu tenho ideia de ter algum outro. Eles dizem que os programas deste livro são todos em linguagem BASIC, rodam em qualquer computador nacional das famílias Sinclair TRS, TRS-80 Color, Apple e IBM PC. A minha dúvida é se isto é mesmo português ou brasileiro. A revista Input, por exemplo, tem o preço em cruzeiros, portanto é brasileiro. Mas isto, para todos os efeitos do que vi, parecia-me português. Estava só a ver IBM PC, Apples, família de computadores compatíveis, Timex 1000, 1500 TKs também, portanto também tem os TK do Brasil. Só depois é conseguir investigar com mais calma, mas portanto pelo menos 4 exemplares, eles não têm número destes livros, já possuímos e portanto agora tentar ver se existem mais ou não para adicionar na coleção e no espólio do museu. Muito obrigado ao Sr. José Melícias mais uma vez. Um Spectrum em caixa a dizer Timex Sinclair. Um Spectrum está imaculado. Imaculado a nível aqui do faceplate. Foi doado por uma pessoa aqui da zona de Cantanhede, pelo amigo Messias Simões, que contactou o museu. Curiosamente, e para os colecionadores que vão mais aos pormenores, é um daqueles que tem dois serial numbers, um em azul e um em vermelho. O em azul parecia estar aqui por trás e depois ter sido gravado em vermelho o outro serial number. Ele tinha uma avaria qualquer, não me lembro do quê, mas foi-me dado sem estar a funcionar, já foi reparado, seria um dos fáceis. Quando são mais difíceis eu telefono a alguns amigos, como a Paula, como o Álvaro, como o Miguel Capelo, se eu preciso. Portanto, basicamente chatei meio mundo até conseguir, ou até enviar os computadores para serem reparados. Este não tem aqui indicação de precisar de membrana, portanto até a membrana deve estar em condições. E o transformador e portanto mais um Spectrum para podermos utilizar quer na parte itinerante. Este pelo aspecto imaculado, ou mint, como dizem os nossos amigos ingleses, provavelmente será tratado com um cuidado especial para, obviamente, poder ser exposto se houver necessidade até no museu. Portanto, muito obrigado ao amigo Messias Simões.
cassete? Não. Uma interface. Telesound. Telesound, produzido e distribuído por CompuSound em UK, em algum sítio que eu não consigo identificar. Na prática tem aqui um manual de instruções e tem um pequeno interface. Atrás diz TS84 Issue 3 e isto o que faz é ligar-se. Eu vou tentar aqui tirar as instruções só para vermos o principal. Mas, portanto, o que isto faz, tem aqui as instruções de como ligar o equipamento, mas o que faz é fazer uma ligação entre o modulador, aqui um condensador e uma saída do beeper, se não me engano, portanto, isto está aqui o esquemático para um issue 2, mas, portanto, se não me engano, o que isto faz é precisamente injetar o som na saída de sinal modelado para sintonizar no Spectrum. Portanto, penso que muito em linha com uma interface que também tínhamos aqui em Portugal, de que vos vou falar, mas que neste caso é para ser metido dentro do computador e obrigar uma intervenção no computador. Sou sincero, não sei se já falei desta interface ou não, em algum vídeo anterior. Foi o Miguel Capelo quem a ofereceu ao museu. É da JK Componentes, portanto, produção portuguesa. É uma interface para injetar o som na televisão, mas que neste caso, e ao contrário de uma outra que também vos vou apresentar, não obriga a mexer dentro do computador, portanto é tudo feito no barramento de expansão do Spectrum. Portanto, ela está em exposição no museu, portanto não vos consigo mostrar agora, mas é naturalmente uma interface que eu não tinha, que não conhecia, e portanto, sendo da linha da JK Componentes, tem muito significado para mim. Portanto, muito obrigado ao Miguel pela doação. Temos agora um conjunto de livros adquiridos de uma pessoa com quem tenho trocado bastantes e-mails, o Rui Santos. O Rui trabalha nestas áreas e, portanto, quando eu preciso de algum livro, contacto os alfarrabistas todos que conheço. E já alguns me ajudaram, por exemplo, com aquele livro do caso da Timex que eu andava à procura. Neste caso, o Rui, de vez em quando identifica coisas desta área, vai-me contactando e eu só posso agradecer, porque naturalmente não tenho hipótese de estar a monitorizar tudo o que vai aparecendo. Mas quando me abordam, e na realidade são coisas que não temos na coleção, eu obviamente faço o esforço que for possível para adquiri-las. O primeiro livro foi um livro que eu falei com o Rui várias vezes e que eu não sou fã das aventuras fantásticas, sei que há muita gente que é, e portanto identifico imediatamente estes livros da Vero, que é uma coleção. Eu interessava-me este por um motivo. Muita gente não sabe, mas houve um lançamento deste livro, tal e qual como ele aqui está, com uma cassete do jogo do Feiticeiro da Montanha de Fogo e depois com um sleeve em cartão onde o livro e a cassete encaixam. Eu não tenho essa combinação. A única pessoa que eu conheço que a teve foi um amigo, o Mário Viegas, mas que depois a vendeu a outra pessoa em Portugal. Portanto, o livro é o livro normal. A cassete eu tenho. Alguém me doou a cassete. Eu já tentei por tudo lembrar-me qual dos meus amigos, foi antes de haver até o museu, qual dos meus amigos é que me tenha doado, mas ninguém se lembra, e porque quem tem a cassete teria a parte exterior, que era o que falta aqui. De qualquer maneira, pronto, tenho aqui o livro do Feiticeiro da Montanha de Fogo, que gostava também de ter, e até lê-lo, porque acho que na altura, quer dizer, eu lembro-me deste tipo de livros e tinha alguns que eu gostava. Estes, concretamente, desta coleção, não me viciei neles, mas não deixa de ser uma coisa emblemática e muito associada aos jogos também de Spectrum, e portanto as pessoas imediatamente associam. Depois, um livro desta coleção, A Arte de Viver. Nós temos vários livros já desta coleção, temos uns 4 ou 5. Este faltava, domina o seu ZX Microdrive, a famosa invenção do Clive Sinclair, das publicações Europa-América, era isto que estava à procura, e portanto não tenho ainda neste momento noção de quantos é que existiram nesta coleção que nos interessem. Muitas vezes, como na coleção temos livros, e estou a ver que nesta também, há muitos outros livros que não têm nada a ver com o tema da tecnologia, e obviamente só nos interessa os da tecnologia.
Portanto, aqui com o código e depois com aqueles pormenores que eu acho muita piada no final. Para a printer, LDAX out, penso que 251, não pode ser 2T1, isto deve ser hexadecimal, vírgula A, e receber da printer in A251. Portanto, apontamentos pessoais do dono do livro, não está identificado quem era, mas de como, neste caso, usar a printer. São sempre pormenores que eu acho deliciosos, passados estes anos todos. O Rui tinha também este manual traduzido do Spectrum. Veio com alguns computadores em Portugal. Eu, curiosamente, acho que não tinha nenhum ainda com esta capa. É a tradução da First Edition. Aqui ainda está, a capa está completamente em inglês, do Stephen Vickers. E depois a tradução então para português encadernada neste formato A5 com muita pinta. E, portanto, aqui mais um objeto que estava em falta. Estes aqui são de tecnologia, já começam a fugir um bocadinho do tema, mas como também tem muito a ver com o que eu passei na informática, obviamente, quando aparecem e são de coleções que eu identifico, não deixo de tentar adquirir. Da coleção sistemas, sistema operativo MS PC-DOS Prompt, portanto, eu comecei depois do Spectrum, fui para um PC, eu comecei com o DOS, penso que 3.2 e depois o 330, que foi dos mais conhecidos, e portanto, obviamente, tudo isto é da minha altura. Antes disso também, depois de Basic, a primeira linguagem que aprendi foi Pascal, e portanto, da mesma coleção, o livro de programação em Turbo Pascal, ainda fiz algumas coisas em Turbo Pascal também, e portanto, mais por recordação pessoal. Da mesma coleção, em C já só na faculdade é que tive. Não estudei C por mim próprio, estudei Pascal, estudei Clipper e DBase e Basic, principalmente porque vinha do Spectrum. O Rui arranjou também um livro, edições 70, computadores, uma introdução simples e colorida para principiantes. Portanto, não é específico do Spectrum, mas é naturalmente um livro daqueles de entrada à explicação de como é que funciona um computador e, portanto, são livros muitas vezes na ótica de uma enciclopédia para crianças e que eu acho muito interessantes e por isso naturalmente era um que fazia sentido para o museu também. E portanto, muito obrigado ao Rui pela oportunidade e que venham mais. Não se esqueçam, por favor, de subscrever o nosso canal, se ainda não o fizeram. Se acharem que tem pertinência, partilhem pelos vossos amigos e peçam-lhes também o mesmo. E se puderem fazer um like no vídeo, ajuda a ganhar mais visibilidade. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Iremos continuar a mostrar as coisas do nosso espólio, mais as aquisições mais recentes e doações em próximos episódios. Até breve.